por favor, abram as suas Bíblias no Evangelho conforme João, capítulo 1. Nós estaremos lendo do verso 35 ao verso de número 42. Na verdade, se você vier hoje à noite, você observará que nós, inclusive, voltaremos no início deste capítulo do Evangelho de João. À noite eu estarei pregando em João 1, do verso 1 ao verso 14, porque está conectado com a série de sermões que nós temos recebido à noite. Hoje nós vamos falar novamente das maravilhas de Deus, especificamente das duas naturezas de Cristo. As duas naturezas de Cristo. Nós vamos voltar nesse capítulo, hoje às 18 horas. Em específico, do verso 1 ao verso 14. E agora nós vamos então do verso 35 ao verso de número 42, em função da nossa temática nesta manhã. Assim nos diz a Escritura. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde está hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: "Achamos o Messias", isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você, Simão, filho de João, será chamado Cefas", que traduzido é Pedro. Senhor, nos traz iluminação na Tua palavra, para que ela seja pregada com fidelidade, e ao mesmo tempo ela gere o bom fruto em nosso coração. Que nesta manhã possamos ser lembrados de coisas fundamentais e elementares, mas que constantemente, Senhor, precisamos ser encorajados e desafiados. Então, nos desafie através da Tua palavra e agindo em nós através do Teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você conhece o doutor Haroldo? Doutor Haroldo? Bom, ele é o meu endocrinologista. Eu não costumo ter medo de ninguém, mas eu tenho medo do doutor Haroldo. O doutor Haroldo tem uma cara brava, não é? E de vez em quando eu tenho que ir lá com os meus exames. E já tem mais de 20 anos que o doutor Haroldo me atende. Então não é uma coisa que acontece, há pouco tempo. Ele me acompanha há mais de 20 anos. É quem me ajuda na minha luta com diabetes e vai. Pois bem, em 20 anos, tem 3 coisas que toda vez que eu vou no doutor Haroldo, toda vez, ele me pergunta. 3 coisas. Primeiro, você está tomando os remédios? Como é que estão os remédios? Você está sendo disciplinado, tomando direitinho? Como é que está? De vez em quando ele até pergunta assim: quais meses você está tomando? Para saber se eu estou atento aos remédios. Segunda coisa que toda vez ele me pergunta: e como anda a alimentação? Aí é difícil, viu, gente? Como anda a alimentação? De vez em quando dá vontade de falar de vocês. Doutor, o senhor tem que entender, tem um almoço lá na igreja. O povo faz um almoço tão gostoso, e quando eu vou, eles querem cuidar de mim. Só que eles cuidam de mim assim: pastor, come mais, pastor. Mais um pouquinho, pastor. Assim não dá, doutor. Dá vontade de falar, mas eu nunca falei isso para ele, não. Fica tranquilo. Como anda a alimentação? E terceira, você está fazendo atividade física? Como anda a sua atividade física? Por que o doutor Haroldo, 20 anos me acompanhando, toda vez me faz essas 3 perguntas? E olha que eu levo os exames, está lá tudo para ele ver como é que andam as coisas. Há umas coisas que dá para ele deduzir. Então talvez eu tenha até um certo medo do doutor Haroldo, porque eu sei que não dá para mentir para ele, Não posso mentir diante de Deus e nem para o doutor Haroldo, porque está ali na frente dele, Hemoglobina glicada, está ali coisa, está lá tudo provando. Por que essas 3 coisas? Porque, irmãos, para um diabético, para quem precisa controlar peso,
não tem segredo. Sabe aquelas formas mirabolantes da internet? Sim. Você que quer controlar a sua glicemia, mas não consegue. Você não quer fazer dieta, nem exercícios. Você achou a solução. Mentira! Mentira! Não existe solução mágica. Solução é remédio. Porque no meu caso, a minha insulina não é da qualidade ou da quantidade suficiente. A atividade física, a alimentação. Jean, o que você tem que fazer? Tomar remédio, fazer atividade física e cuidar da alimentação. Daqui 2 anos, Jean, o que você tem que fazer? Tomar remédio, cuidar da alimentação e fazer exercício. E daqui 10 anos, se eu quero estar bem, se eu quero estar saudável, 3 coisas que sempre serão perguntadas. Porque elas são básicas, elementares. Mas a pergunta é, às vezes você também, no mínimo, precisa de 2. Exercício físico e alimentação. Cuidado com a alimentação. No mínimo você precisa dessas 2. Talvez você não tenha que tomar remédio. Mas a pergunta é, muitas vezes nós não temos que ser lembrados? Muitas vezes nós não temos que ser encorajados? Quantas vezes nós fazemos e nos dispomos a cuidar dessas coisas, mas a gente vai afrouxando. Vai deixando de fazer como deveria. Vai perdendo a cautela. E no fundo, quando você volta, quais são as perguntas? Quais são as questões? O que você não deveria deixar de fazer? As mesmas coisas. As mesmas coisas. Nesta manhã, eu quero falar sobre 3 movimentos essenciais, básicos na vida de um discípulo de Jesus. E provavelmente você vai sair daqui pensando, pastor, eu já sei tudo isso. Eu já sei disso, pastor. Mas hoje eu vou ser o doutor Haroldo na sua vida espiritual. Posso ouvir um amém? Só que eu não sou tão bravo não, viu gente? Porque há coisas essenciais que a gente esquece. Há coisas essenciais que a gente perde o compromisso. Há coisas essenciais que a gente não se recorda na hora que precisávamos recordar. E que elas vão se fragmentando, tornando-se frágeis. E os perigos da ausência destas questões, então trazem os graves sintomas para a nossa vida. A vida física é assim, mas a vida espiritual também tem essa correlação. O Evangelho de João é um evangelho que foi escrito com um objetivo muito claro. Se você for lá no capítulo 20, finalzinho do capítulo 20, João diz assim, na verdade, Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse evangelho. Estas, porém, foram escritas para que vocês creiam em Jesus Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenham nele vida. Então, é um evangelho com um objetivo muito claro. João deseja que as pessoas conheçam quem é Jesus, saibam que através do que ele fez, ele demonstrou que era o Cristo, o Messias, e que essa fé em Jesus leve as pessoas à salvação, à vida eterna, a uma vida nova. Esse é o objetivo do evangelho. A maioria dos comentaristas concordam que provavelmente João escreveu o evangelho do ano 85 até o ano 90, ou seja, é o último evangelho provavelmente a ser escrito dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E João tem uma estrutura diferente dos outros 3 evangelhos. Inclusive hoje à noite, ao vir para o sermão da noite, você verá que ele introduz o seu evangelho, e há motivos do porquê ele faz isso, de um modo diferente com que os outros evangelistas começam as suas narrativas. E uma das coisas que João procura apresentar no seu evangelho é como o Espírito Santo dá testemunho de Jesus, como o próprio Jesus dá testemunho de si mesmo, como o Pai testemunha que Jesus é o Filho dele, e como João Batista
que é aquela voz prometida lá no Velho Testamento, que clamaria no deserto e prepararia o caminho do Senhor, como a voz de João Batista, é esse cumprimento profético, testemunhando: o Messias chegou, arrependei-vos, porque o reino de Deus agora está perto de vocês. E o capítulo 1 nos apresenta esse testemunho de João Batista. Se você volta um pouquinho antes, no verso 19, o texto diz que este foi o testemunho de João. E aí é apresentado o testemunho de João. Logo depois de falar do testemunho de João, o texto diz que um grupo de religiosos vieram até João e perguntaram: você é o Messias? Ou você é Elias? Você é o grande profeta que nós esperamos? E João Batista, mais uma vez, testemunha: eu não sou Cristo, eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Vocês sabem por que eu estou aqui fazendo um batismo de arrependimento? Porque é necessário preparar para que o Messias se manifeste. Aí o texto diz assim: um dia depois de falar para esse grupo religioso, João Batista dá o testemunho de novo. E ele diz: ele é o Cordeiro de Deus. Eu vi descer sobre ele o Espírito Santo e parar sobre ele. Ele é aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele sim é o Cristo. Ou seja, ele testemunha uma vez, testemunha uma segunda vez, e aí o texto que nós lemos diz assim: no dia seguinte, ou seja, em 3 dias, ele repete o seu testemunho, e ele diz o quê? Para 2 discípulos que estavam com ele, que andavam com ele: eis o Cordeiro de Deus. Agora ele não está falando de alguém no sentido genérico, mas ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus. E aquele homem que ali estava passando, visível aos olhos daqueles 2 discípulos, João diz: é ele, é ele. Lembrando que João Batista é um personagem, e João, o evangelista que escreveu o evangelho, é outro personagem. João, o evangelista, nos narra o testemunho de João, o Batista, que em poucos versículos ele afirma e reafirma e reafirma, no texto que nós lemos, para 2 dos seus discípulos. E aqui nós vemos um movimento se processar. Na verdade, 3 movimentos que se complementam, que estão conectados. Se você olhar, por exemplo, aqui na minha Bíblia, esta porção que nós lemos, o título dela, isso aqui não tem no original, viu, pessoal? Então, se estiver aí na sua Bíblia, esse título em negrito, preste atenção, esse título foi colocado pela sociedade bíblica que traduziu o texto bíblico. Então, isso não está lá no original grego. Mas aqui está assim: os primeiros discípulos de Jesus. Por quê? Porque se você observar cronologicamente, quais foram os primeiros homens que seguiram Jesus entre todos? Esses 2 discípulos. Esses 2 discípulos. Que seguiram Jesus porque eles foram apontados. Ou melhor, eles receberam o apontamento da parte de João de que o Messias não era o próprio João, mas era Jesus Cristo. O texto nos diz quem era, nominalmente. Quem, gente? André. André, irmão de Pedro, que depois, inclusive, vai aparecer na porção que nós lemos. E quem era o outro discípulo? Nós não podemos afirmar categoricamente, mas há um detalhe no Evangelho de João que talvez nos indique que foi o próprio João evangelista. Por quê? Porque se você observar, em outros lugares do Evangelho, João se refere a si próprio como o discípulo amado, o outro discípulo. Então, geralmente, no Evangelho de João, e a maioria dos estudiosos entendem que ele faz isso por uma atitude de humildade, ele já idoso escrevendo esse Evangelho, então numa atitude de humildade, para não colocar o seu nome como uma atitude, diríamos assim, podendo ser interpretada com um nível de arrogância, ele usa sempre essa referência a si próprio, que foi testemunha ocular, e ele diz que foi testemunha ocular, como o discípulo. Em um momento, o discípulo que reclinou a cabeça
sobre o peito de Jesus. Em outro momento, como no finalzinho do Evangelho, capítulo 21, quando ele está ali junto com Pedro, e Jesus disse que Pedro haveria de glorificá-lo através da sua morte, apesar de Pedro não ter querido morrer por Jesus, naquele momento em que ele nega. Jesus diz: um dia, Pedro, você vai me glorificar morrendo por mim. E quanto a este discípulo? E tudo nos indica o quê? Que era João. Quanto a ele, eu sei o tempo dele. E aí o próprio evangelista diz: por isso surgiu a ideia de que ele não morreria até que Cristo viesse. E João foi alguém que viveu, como nós sabemos, há mais tempo do que todos os outros apóstolos. Pois bem, João então nos entrega esta palavra, provavelmente sendo ele próprio, esse outro discípulo, que com André se tornaram os primeiros discípulos de Jesus, deixando João Batista, que era a voz que clamaria no deserto, apontaria para Jesus, para agora seguir o Messias. E quais são esses movimentos que nós vemos na vida desses homens? Movimentos tão claros para alguém que se torna um discípulo de Cristo. O primeiro é o movimento do próprio ato que eles fizeram, que é o ato de seguir. Diz o texto que então, depois de ter esse apontamento, verso 37, ouvindo-os dizer isto, os dois discípulos seguiram Jesus. Você consegue imaginar a cena? Você consegue imaginar a cena naquele ambiente, da antiga Palestina, região árida, poeirenta? Será que eles estavam ali perto de algumas casas? Jesus estava passando numa rua? Ou era um lugar um pouco mais desértico? Isso a gente não consegue saber. Mas o que nós sabemos é que João aponta: eis, ontem eu falei para vocês que eu sei quem é o Cordeiro de Deus, porque eu vi o Espírito descer sobre ele. Agora, eis ele, é ele ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz o texto que num ato imediato, naquele instante, Jesus continua caminhando. E aqueles dois homens começam a segui-lo. Será que eles fizeram isso de um modo tímido? Meio que se escondendo? Será que eles fizeram isso de um modo tão claro para Jesus? O fato é que a gente não esconde nada de Jesus. Se foi de uma maneira mais tímida, delicada, ou se foi de um modo muito explícito, o fato é que Jesus sabia: esses dois estão me seguindo. E, irmãos, que imagem mais bela para a nossa vida. Porque ser um discípulo de Jesus é segui-lo. Ser discípulo de Jesus é andar nos passos que ele anda. Ser discípulo de Jesus é assim: ele virou à direita, a gente vira à direita. Ele virou à esquerda, a gente vira à esquerda. Ele subiu o morro, a gente sobe o morro. Ele desceu no vale, a gente desce no vale. Seguir Jesus é estar no calcanhar, olhando para os seus pés e dando passos na mesma direção que ele está caminhando ou que ele caminharia. Há um livro que décadas atrás teve grande impacto. Em seus passos, o que faria Jesus? Eu tenho alguns problemas com o autor em outras questões que ele escreveu. Mas esse livro e essa pergunta é uma pergunta poderosa. Em seus passos, o que faria Jesus? Como Jesus agiria? Sabe aquele negócio que você está para fechar? Quais os princípios que emanam da vida de Jesus, que determinam os passos que você deve tomar? No seu casamento, na criação dos seus filhos, na forma de você administrar o dinheiro, como você lida com a sua agenda, o que você aprende com Jesus quanto às suas prioridades, o que você aprende sobre a sua longanimidade, sobre o seu amor, o que você aprende com Jesus, inclusive com a firmeza dele, porque, irmãos,
há uma coisa que nós vamos entender sobre Jesus. Quem manipulou Jesus? Quem conseguiu manipulá-lo? Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas se ofenderam com Jesus? Você acha que Jesus agradou todo mundo? Inclusive a gente diz quase como um ditado, né? Nem Jesus agradou todo mundo. É o contrário, pessoal. É assim, Jesus de fato não agradaria todo mundo. Porque para você tentar agradar todo mundo, você tem que ser uma pessoa manipulável. Você tem que se ajustar ao que as pessoas querem, gostam e desejam de você. Jesus tinha identidade, Jesus tinha clareza nas posturas dele. Jesus sim, tinha compaixão, misericórdia, mas Jesus também fez um azorrague. O que era o azorrague? Um chicote. E eu vou dizer uma coisa para você. Quem para fazer um chicote, sabe exatamente aquilo que ele vai fazer. Alguém já disse, né? Você está nervoso? Conta até 10. Deu tempo de Jesus contar até 10, 20. Porque ele fez o chicote. E desceu o chicote onde precisava descer. Agiu. Foi duro quando precisava ser. Mas foi manso quando precisava ser. Confrontou, por exemplo, os fariseus. Chamando eles de homens falsos. Você já pensou? Jesus chega para aqueles homens e fala assim: vocês são sepulcros caiados, todo pintado por fora, bonito por dentro. O que tem dentro de um sepulcro caiado, gente? Vocês acham que os fariseus não entenderam, não? E vocês acham que eles saíram dali felizes? Saíram ali dispostos a matar Jesus. Mas também ele tinha uma palavra de vida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pastor, mas Jesus nunca foi casado. Como é que eu vou saber o que Jesus ia fazer com a esposa dele? O infeliz, leia a Bíblia. O infeliz, Efésios. Lembra de Efésios? Efésios, está lá. E vós, maridos, fazer o quê? Amai vossa mulher como Cristo ama quem? O infeliz, leia a Bíblia. Ela está dizendo como é que você ama a sua mulher. Como Cristo ama a igreja, que é a noiva dele. Então, dá para aprender com Jesus sobre casamento? Dá, não dá, pessoal? Seguir Jesus é andar passo a passo naquilo que ele andou. Naquilo que ele nos orienta a andar. Esse é o movimento mais básico, mais essencial de um discípulo. Isso só é possível porque você o identificou como seu mestre, como seu Senhor, que é o que acontece nesse texto. Eles chamam Jesus de Rabi. Uma palavra aramaica que quer dizer mestre. Abaixo, André vai dizer para Pedro: Pedro, nós achamos o Messias. Então o mestre não é um mestre qualquer, é um mestre por excelência, é o mestre dos mestres, é aquele que foi enviado por Deus para a nossa redenção e salvação. Então é a ele que nós precisamos seguir, é nos seus passos que nós precisamos andar. Isso tem tanta implicação para nós. É o que a gente deve saber desde o momento que a gente entregou a vida a Cristo. A partir de agora, eu sou um seguidor de Jesus. Mas é como eu lá no Dr. Haroldo. Está fazendo exercício físico? Como é que está a alimentação? A gente tem que ser lembrado. Encorajado. Se necessário, exortado. Porque facilmente nos esquecemos desse movimento tão básico e essencial. Mas há um segundo movimento. O texto diz que eles seguem Jesus. Jesus então se aproxima deles e pergunta: o que vocês querem? O que vocês querem? E meus amados irmãos, aqui nós somos relembrados de uma coisa tremenda que deve ser um movimento do nosso coração. Mestre, onde o senhor está? Onde o senhor está dormindo? Onde o senhor está hospedado? Que movimento é esse?
Nós não podemos apenas seguir Jesus. Nós precisamos estar com Jesus. Porque talvez nós estamos buscando seguir os seus passos, mas mantendo uma certa distância. É como se a obediência aos passos de Jesus fosse o único movimento necessário. Mas nos mantemos distantes, longe. E o que o texto diz? Jesus pergunta para eles: o que vocês querem? E eles dizem: mestre, onde o Senhor está? Estar com Jesus é um segundo movimento que nós nunca deveríamos nos esquecer. Deveria ser o desejo profundo do nosso coração. Deveria ser a nossa busca incessante. Não basta seguir o que Ele fez, o que Ele ordena, mas é necessário se alimentar da presença dEle, se alimentar da comunhão com Ele, sentar à mesa com Ele. Em Apocalipse capítulo 3, nós temos uma carta, muito dura, do próprio Senhor Jesus. Lembra? Jesus escreve 7 cartas e diz: entrega às igrejas. E lá está uma carta à igreja de Éfeso. E Jesus tece algumas palavras de elogio. Aquela igreja estava sendo doutrinariamente firme, fiel no aspecto doutrinário. Aquela igreja tinha uma história linda. Se você voltar aí no nosso YouTube, há uma série de sermões na carta de Paulo a Éfeso que você pode entender todo esse contexto. Aquela igreja tinha uma história fantástica, de resistência, de manifestação do poder de Deus, de fé, de perseverança. Mas Jesus diz assim: porém eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Gente, é possível a gente permanecer fiel doutrinariamente, é possível a gente seguir Jesus num monte de coisa, mas a gente não estar com Jesus e não ter o prazer da comunhão com Ele, e o nosso coração se esfriar, e o nosso coração se distanciar, e nós não sentirmos dentro de nós mais a necessidade da comunhão. Por isso a carta lá em Apocalipse a Laodiceia, ela chama a igreja de Laodiceia. Jesus já havia exortado a igreja de Éfeso, agora ele chega para a igreja de Laodiceia e diz: olha, vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos. E sabe aquele versículo que a gente usa tanto às vezes para evangelizar? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus amados irmãos, esse versículo não foi escrito para quem não conhece Jesus. Esse versículo foi escrito para uma igreja. Vocês não querem estar à mesa comigo. Eu estou aqui, mas vocês não estão. A porta está fechada. E eu não sou convidado à mesa com vocês. Você já pensou? Para crentes. Então nós precisamos seguir os passos de Jesus, em obediência a Ele. Ele é o nosso mestre, mas nós precisamos desejar, como esses 2 discípulos desejaram, estar onde Jesus se hospeda. Pastor, mas ok, no texto Jesus estava lá. Eles conversaram pessoalmente com Jesus, tinha uma casa. Entraram no lugar, passaram a noite com Jesus, chegaram por volta das 4 horas. Já pensou para privilégio, irmãos? Não, venham. Onde o senhor está hospedado? Não, venham comigo. Senta aqui. 4 da tarde, comeram juntos, conversaram, passaram a noite ali, porque o texto diz que no outro dia eles começam a dar passos, e o coração deles está tão cheio daquilo que eles viveram com Jesus, que eles dão o terceiro movimento, que eu vou entrar nele agorinha. Mas você já imaginou que privilégio?
Pastor, mas para eles então, porque eles estavam lá, Jesus estava lá, a casa estava lá. Então, para eles, desfrutar da comunhão com Jesus e ter essa intimidade com Deus encarnado, não era uma coisa difícil como é para mim e para o senhor. Meu querido, mais uma vez, Bíblia, pessoal. Bíblia. Eu vou usar só um dos evangelhos para mostrar isso para você. Mateus 6,6. E quando orardes, não sejam como os hipócritas, que vão para as praças, fazem orações bonitas. Mas você, entra no teu quarto, fecha a porta, e ore ao teu pai em secreto. E o teu pai em secreto fará o quê? Ele ouvirá você. Tem comunhão com o Senhor no seu quarto, meu querido. Tem comunhão com o Senhor íntima para você. Tem relacionamento com Jesus. Mestre, onde tu te hospedas? Jesus está lá no seu quarto esperando você. Agora a pergunta é se você está no seu quarto esperando Jesus. Ele está lá. Comunhão pessoal. Vida devocional. Lembra? Jean, como é que está a alimentação? Meu irmão, como é que está a sua vida diária com Deus? Básico, não é? Tão básico. Mas a gente esquece. A gente deixa. A gente perde. E a gente precisa ser encorajado. Há um maná que desce do céu todo dia. Agora, se você está passando fome espiritual, não é porque o maná não desce, é porque você não vai colher. E o maná de hoje não é o maná de amanhã, nem de depois de amanhã, como também não é o de ontem. Deus tem porção para nós diária, de comunhão, de graça, de alimento. Mas não basta, irmãos, não é a única forma que a gente está com Jesus, lá dentro do quarto. Se fosse assim, o movimento dos desigrejados, estavam certinhos. Para que você vir aqui? Gastar combustível. Os irmãos estão tão bonitos aí, né? Gastar tempo vestindo uma roupa bonita, não é? Vier para cá. Para quê? Se está com Jesus, a gente pode estar lá no nosso quarto. Não tem gente que diz isso? Eu no meu quarto estou muito bem com Deus. Está nada. Sabe por quê? Porque não é o único modo e não é a única maneira com que você deve se alimentar. Aí você vai andando em Mateus, por exemplo, você vai lá para Mateus 18:20, o que é que diz lá? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, o que é que vai acontecer? Lá eu vou estar com eles. Pastor, então como eu posso estar com Jesus? Se Jesus não está fisicamente hoje, como estava com André e aquele discípulo, eu posso estar com Jesus quando eu invisto a minha vida com a vida de outros irmãos que juntos se reúnem na presença dEle para vê-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo, para estar em comunhão com o Senhor. Eu preciso dos meus irmãos, porque quando eu estou com eles, Cristo está conosco. Lá no grupo de discipulado, lá na candeia, lá naquele encontro daquele ministério que nos abençoa, eu estou com o Senhor, porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel. Vocês estão reunidos no meu nome, vocês estão focados em mim, vocês estão me buscando, eu vou estar com vocês. Então não basta. Mas também, não é só 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. E nem só a sua adoração no seu quarto. Em Mateus 16:18, Pedro faz aquela confissão belíssima. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para Pedro, Pedro, sobre esta pedra, e eu concordo com aqueles que entendem que a pedra é a confissão. A confissão. Se não for a confissão, é o próprio Cristo. Agora uma coisa eu sei, não é Pedro.
Se Pedro fosse a pedra, logo depois ele nega. Logo depois Jesus diz assim: arreda de mim, Satanás, que pedra é essa? Mas Jesus diz assim: sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. O que é igreja? O que é igreja? Eclesia. O que significa eclesia? Eclesia significa assembleia. Assembleia. Existe uma Assembleia dos Santos, que é a Igreja Universal, é católica, porque católico significa universal, e é mundial do poder de Deus, é tudo isso ao mesmo tempo, é o povo de Deus. Agora as denominações, aí Deus é que sabe quem é quem. Como eu expresso essa vida comunitária do povo de Deus? Essa igreja universal, como tem um vídeo do Hernandes em que ele diz, com clareza em um dos seus sermões, Jesus não é polígamo. Jesus tem uma noiva só existe uma igreja. Mas como eu me conecto com esta única igreja, que é a igreja do Senhor, que está presente em todo o mundo? Como que eu me conecto com a Assembleia dos Santos? Eu me conecto através da comunidade local. Aqui é uma expressão da igreja. É aqui que você congrega, aqui você está em comunhão com Jesus. Por quê? Porque onde está a Assembleia dos Santos, diz a Escritura, o Senhor irá edificá-la. Aqui é lugar de edificação. Nós não salvamos ninguém. Se você não segue Jesus, está nessa igreja, saiba, você ainda não é salvo. Você precisa nascer de novo, você precisa se tornar um discípulo. Mas aqui os discípulos são edificados. Então aqui é um lugar onde Jesus está. E quem não tem compromisso com a comunidade local, não tem compromisso com a noiva de Cristo. Ouça isso, quem não se compromete com uma igreja local, com uma comunidade física, literal dos santos, está negando a beleza do corpo de Cristo, que é a igreja dele espalhada em todo o mundo. Nós tínhamos que nos envergonhar, a igreja ocidental, diante dos nossos irmãos perseguidos no Oriente em especial, que anseiam, gemem, choram, porque não têm a beleza de celebrar o Senhor da igreja, como nós estamos fazendo nesta manhã. Pessoas privadas de estar na Assembleia dos Santos para serem edificadas, e que choram e pedem a oração da igreja do Ocidente, porque não possuem o privilégio de estar em comunhão com os irmãos. Porque deixa eu te falar uma coisa, lembra das igrejas do Apocalipse? Quando Jesus mandou a carta para eles, Jesus disse: eu estou andando entre os candelabros, eu estou no meio de vocês. Você quer estar com o Senhor? Dobre o seu joelho no seu quarto. Você quer estar com o Senhor? Ande com 2, 3, 4, 10 irmãos de uma maneira mais íntima. Você quer ser edificado no Senhor, ter comunhão com Ele? Tenha compromisso com a Assembleia dos Santos, com a sua igreja local, para que você seja edificado. E quando você bater de cara com a porta do inferno, ela não prevaleça, não é só contra você, contra nós, porque nós somos um exército. E por último, eu já estourei meu tempo. Por último, vou ter que encurtar aqui. Terceiro movimento. Eles seguiram Jesus, eles ansiaram estar com Jesus, mas eles saíram dali para anunciar Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus, eu não sou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles 2 homens vão, coração cheio de comunhão, tempo com o Senhor. E o texto diz que eles saem dali. A primeira pessoa que André viu foi o seu irmão. E o que ele fez? Pedro, nós achamos o Messias.
Nós achamos o Messias. Vem, Pedro, você precisa conhecer o Messias. Ah, meus amados irmãos, aqueles que seguem e aqueles que desfrutam da comunhão porque desejam estar com o Senhor, agora precisam fazer o movimento para fora. Há um mundo que precisa conhecer quem é o Messias, quem é o Cordeiro de Deus, quem tira o pecado do mundo, em quem há o poder para a salvação e em nenhum mais neste mundo, em toda a história. Só Ele pode salvar, só Ele pode perdoar, só Ele pode dar a vida eterna, só Ele pode purificar, só Ele pode levar ao Pai. Então, nós que temos essa consciência, que o seguimos, que o amamos, que desejamos estar com Ele, precisamos deste movimento que vai ao mundo e anuncia quem é o nosso Senhor. Isso não é opcional. É parte da dieta. É parte do tratamento. É parte do básico. Jean, você está tomando os remédios? Jean, você precisa de exercício físico. Jean, e a alimentação como está? Básico. Se eu for 30 anos no Haroldo, ele vai sempre me perguntar estas coisas. Nessa manhã eu te pergunto, você está seguindo Jesus? Você está andando nos passos dele? Você tem estado com Jesus? Na vida pessoal, num grupo pequeno de acolhimento entre irmãos, na Assembleia dos Santos, que é a comunidade que adora a Deus e é a expressão visível da igreja invisível. E você tem anunciado, proclamado, para quem você encontra, quem é o seu Senhor e a salvação que Ele tem para oferecer? Geralmente, e eu termino com essa aplicação, eu saio com uma receita. Geralmente, quando eu vou no endocrinologista, eu saio com uma receita. De vez em quando tem umas coisas novas, de vez em quando é a mesma coisa, na maioria das vezes é a mesma coisa. Então, já, às vezes é. Parabéns! Deu uma melhorada. Às vezes é. Rapaz. Mas eu saio com uma receita. Nesta manhã, eu quero desafiar você com algumas receitas. Ou melhor, com alguns medicamentos em uma receita. Não está tendo vida devocional? Começa hoje. Separa a porção da Escritura, que livro, que capítulo, você vai começar a voltar a ter suas devocionais. Faz isso de maneira prática. Segundo, nas suas devocionais, pergunte, coloque diante de Deus coisas práticas. Senhor, hoje eu tenho tais e tais decisões para tomar. Senhor, hoje eu tenho tais lutas. Senhor, hoje eu preciso de discernimento nisso e nisso. Por quê? Porque quando você vai para a sua comunhão com o Senhor, você tem condições de saber os passos. E seguir o Mestre nos passos dele, naquilo que você vai ter que fazer. Oração, para discernimento. Se precisa, há uma situação aguda, procure um conselheiro, um irmão em Cristo que possa te ajudar a discernir a vontade do Senhor. Mas não dê passos na sua vida que você não tem certeza que Jesus está te orientando a dar. Se comprometa em ter ambientes de crescimento. Ambientes de um grupo menor, onde você possa abrir o coração, compartilhar a vida, quem sabe até confessar pecados, ser encorajado, mas ser exortado por irmãos queridos, seja lá qual for a necessidade, mas esteja onde estiverem 2, ou 3, ou 8, ou 7, porque o Senhor estará ali, se vocês estão centrados na busca da presença dEle como discípulos, num grupo de discipulado, numa candeia.
Não deixe de estar na Assembleia dos Santos. Igreja, significado, eclesia, assembleia, povo de Deus, família da fé. A família da fé é crucial na vida do discípulo. Então vem adorar, cultuar a Deus. Você vem aqui para prestar um culto a Deus. Você sabe o que isso significa? Você não veio assistir um culto, você veio adorá-lo. E isso edifica a igreja, edifica você. E por último, quero te dar uma dica. Pega um cartão desse aqui. Lembra quando você vai lá, tem que tomar um remédio? Tem hora, não é? Você tem que ter uma disciplina. Esse é um cartão para te ajudar a orar por pessoas. A dar passos intencionais de alcançar a vida, que é esse terceiro movimento de anunciar Jesus. Você pode receber esse cartão lá na saída. O cartão é uma ferramenta. Para quê? Para nós sermos lembrados. Jean, 9 da manhã, metformina e forxiga. Jean, 7 da noite, metformina e enze não sei o que lá mais. Ajuda aí os médicos, eles sabem o que eu estou falando. Toma, essa é a hora. Senhor, eu vou orar por fulano, fulano e fulano, em tal momento do meu dia. É na devocional? Faça isso no devocional. Mas eu vou começar a gerar amizade. Eu vou fazer um movimento que anuncie o Evangelho de Cristo. Já atrasei 4 minutos, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se você já é crente há pelo menos 1 ano, falei alguma coisa nova para você? Alguém ouviu alguma coisa nova aqui hoje? Eu vou no Dr. Haroldo em março. Vocês orem por mim. Eu quero chegar lá, eu não quero ver aquele homem bravo. Eu quero chegar lá e ele falar assim. Ele não vai fazer assim não. Ele vai baixar o olho assim um pouquinho. Melhorou. Mas se ele fizer isso, dentro de mim vai ser assim. Uhul! Então vocês oram por mim. Porque é bom demais quebrar, né? É bom demais comer. É chato musculação. Talvez para você não, para mim é. Mas é necessário. Irmão, põe uma meta aí. 3 movimentos. Seguir, estar, anunciar. Senhor, eu quero refletir daqui 1 mês. Como estará a minha resposta a estas coisas que eu já sei, mas que talvez você não está vivendo. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado porque a Tua palavra nos relembra aquilo que nunca deveríamos esquecer. E o Senhor nos chama a sempre fazermos um concerto na Tua presença. Então ajuda-nos, Senhor, a seguir Jesus, o nosso Mestre, passo a passo. Ó Deus, a desejarmos, ansiarmos estar com Ele, na intimidade do nosso quarto, na vida com alguns irmãos que nós temos a possibilidade de viver de modo um pouco mais próximo, e ao estar com eles, usufruir da presença do Senhor na vida da igreja, como comunidade, família da fé, povo do Senhor. Mas, ó Deus, também, dá-nos um coração misericordioso por aqueles que ainda não conhecem o Teu Evangelho. Gere em nós um movimento de anúncio, de proclamação da Tua palavra salvadora, para os amigos, parentes, vizinhos. Senhor, que nós vejamos neste ano estas cadeiras que ainda estão, ó Deus, vazias, cheias de pessoas salvas pelo Teu Evangelho. E que o Senhor nos use poderosamente neste movimento do derramar da Tua maravilhosa graça. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.